esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Então, nosso trabalho vai fluindo devido à importância que cada elemento coloca. Então, a pessoa vai colocando a importância no nosso trabalho, vai colocando a importância na vida dela. Então, naturalmente, vai fluindo. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Pós-solenidade, 8 de setembro de 1937. A força da pureza atuou como a ponta de uma espada nas trevas, abrindo assim um espaço. E cada espírito humano tem que aproveitar essa época para ele mesmo limpar as impurezas que existem ao nosso redor. Então a força da pureza penetrou nas trevas, abrindo um espaço nas trevas, e cada espírito humano tem a possibilidade de abrir em volta dele, tirar as trevas em volta dele. Fica bem fácil assim da gente percebendo que existe essa condição em volta de nós. É só observar assim na ida para o trabalho, durante o trabalho, quando a pessoa percebe o pensamento dela, já está um pensamento que não dá frutos bons. Então, o jeito que nós somos, o jeito que nós estamos vivendo, a maneira que existem as influências, então nós temos a possibilidade de, em volta de nós, aumentar as irradiações da pureza. E nós temos que termos assim um propósito, porque sempre nós ouvimos falar assim que a pessoa vem do céu, a pessoa vai para o céu. Então, as explicações que nós recebemos nas escolas, nas igrejas, cada um de nós tem que fazer um trabalho de ter um aprofundamento. A pátria do espírito humano é o paraíso. E nós sabemos assim que existe um templo. Nesse templo existem as irradiações, que é uma cópia, porque na criação tudo é cópia. Com as irradiações desse templo, tem um lugar que fica as irradiações, tem um altar. Assim como nós sabemos que tem um lugar dentro de nós que tem uma pureza, que tem um altar. Então, o espírito humano que está voltado para a luz, ele tem que ver assim que precisa de ter uma finalidade à sua existência. Nós estamos assim muito acostumados a fazer as finalidades somente para o nosso corpo de matéria grosseira, a nossa moradia, as nossas idas, as nossas vindas, de como nós apresentamos. Mas existe uma coisa bem importante que a gente precisa de lembrar, que essa atuação existe em duas fases na vida de uma pessoa. Quando ela chega na matéria grosseira, antes do nascimento, então os pais estão sempre envoltos, aqueles pais cuidadosos, que nós temos que lembrarmos assim, que tem que ter costume bom para ir percebendo a vida. Então aqueles pais que têm costume bom, estão sempre com aquele pensamento voltado para aquele que acabou de chegar na matéria grosseira, ou que está chegando. As referências que se fazem é para que tenha uma boa hora, para que tudo corra bem, para a criança vir sadia, o alimento da criança já foi providenciado, as vestes para aquela criança, a acomodação daquela criança. Na sequência, essas acomodações, esses bem-estar, também os pais procuram dar para aquela criança, que é o conforto para ela na hora do repouso. Esse conforto é espiritual, que normalmente é feita uma oração, que é feita uma cantiga, que coloca a criança num sistema de balanço, para aquela criança ficar confortável e ter a possibilidade do repouso. E é bem importante assim que numa fase assim, que a criança já se encontra maior, que já recebeu tudo isso, mas que ainda precisa do adulto ficar com ela quando ela vai dormir, e o adulto pensa que ela já dormiu, e o adulto vai saindo daquele ambiente, e a criança pede para esperar mais um pouco. Então a criança ainda se encontra em transe. Depois nós nos envolvemos com as coisas dos estudos, dos aprendizados escolares, dos passeios, dos conhecidos, dos colegas de estudos. Depois nós nos envolvemos com o trabalho.
Então nós vamos envolvendo com o trabalho e se a pessoa não foi alinhando, depois ela ficou tão envolvida com o trabalho que ficou sem saúde também. E nós sabemos assim que se ficou sem saúde, entrou num processo de entorpecimento. Mas aqueles que vão alinhando durante a sua vida, estudando o livro Na Luz da Verdade, o seu dia a dia entra numa condição muito importante, que é refletindo. Lembra do período da criança, de como sentia bem, de como viveu bem naquela fase, os alimentos que recebeu, a maneira que recebeu. Então a pessoa faz a reflexão e ela vai vendo assim da finalidade que o espírito humano tem na matéria grosseira. E essa finalidade a pessoa vai observando assim, que não tem finalidade se a pessoa trabalha só para ela e para os seus, possibilitando para os seus e possibilitando para ela. O que nós possibilitamos para nós normalmente é uma moradia com muito conforto e para o nosso corpo muitas vestes e para irmos para o trabalho, para voltarmos para o trabalho, a maneira de fazer esse transporte. Não tem outra coisa que nós fazemos na vida. Então, quando refletimos, a gente vai confirmando assim que tem uma importância. Porque durante a fase da nossa vida, nós vamos confirmando assim que nós tivemos muitos auxílios. Auxílios bem simples que muitas vezes não valorizamos. Que quando estamos saindo, lembramos que precisávamos de voltar para fazer uma determinada coisa. Quando voltamos, lembramos que precisaria e que precisa de ser feita outra coisa mais importante do que aquela primeira. Então, é um tipo de auxílio. O jeito, os posicionamentos, as maneiras, os alimentos que nós recebemos. Então, tem essa coisa bem simples assim que precisaríamos de voltar para dentro de nós, de ir fazendo essa reflexão de como nós somos beneficiados. E se fizermos isso, nós vamos confirmando assim, que só tem finalidade um espírito humano na matéria grosseira quando ele serve o grau. Servir o grau é servir a luz, porque o grau é aquela energia que vivifica a criação. Anualmente essa energia é distribuída para a criação. Então, os trabalhos que são feitos, a gente vai observando assim, a beleza de um riacho, o trabalho que existe para aquele riacho, para aquela beleza daquele riacho. Nós vamos observando que dentro da terra a água anda ao contrário, porque ela sobe lá em cima na montanha, depois desce em forma de cascata. Então, essas observações, nós temos que observarmos como nós nos comportamos diante dessa harmonia. E o que é que nós estamos fazendo para essa harmonia? E então a pessoa tem que ser bem ponderada com ela mesma, de ir observando a finalidade que ela tem para ela mesma. Porque se um conhecido, um familiar, fez todo um trabalho para a matéria grosseira, depois ficou sem saúde, não tem significação quando a pessoa perde a saúde ou não houve um alinhamento. E a gente vai observando que todo um momento na nossa existência, a gente recebe orientação para um alinhar. Ir ao banheiro, beber uma água, a hora da refeição, a hora do repouso, lembrando de uma referência que precisa de ser feita, de um posicionamento. Então, todo instante dentro de nós tem essa condição das manifestações, para que a pessoa vai alinhando. Se a pessoa entorpece e se ela descuida, se ela fica muito envolta para as coisas externas, tem que fazer uma diferença. Não tem nada a ver assim da pessoa ser sem recurso financeiro. Porque aquela referência que Jesus deu, aquele homem perguntou a ele o que ele precisaria de fazer com aquela herança que ele recebeu. Então, as referências que Jesus trazia, que ensinava, nós temos que lembrarmos assim, que Jesus, ele encontrava-se num alto mirante. Então, ele via o caminho que era melhor para aquele que pedia a ele uma orientação. Então, a orientação que aquele que recebeu aquela herança foi que a herança iria atrapalhá-lo.
na vida interna dele. Então ele fez a recomendação para aquele para vender tudo e segui-lo. Então, seguir Jesus é seguir os ensinos, é viver de acordo. Então, nós temos que lembrarmos assim, aquele que estuda o livro na luz da verdade, ele tem que ter dentro dele uma postura, um posicionamento para a vida. E nós temos que lembrarmos assim, que nós temos a oportunidade diariamente de ouvir incoerências. Então a pessoa tem que posicionar com a coerência. Tem um outro ensino muito importante que fala assim que se nós não lembramos dos ensinos do Criador no momento da alegria, então nos momentos difíceis nós também não seremos lembrados. Então a pessoa tem que lembrar assim, que no comportamento de um filho na moradia, esse filho teve um comportamento bom, ele fez um pedido e é possível atender aquele pedido. Então aquele pedido é atendido. Um outro filho, um outro dia, não fez um comportamento bom, então ele faz um pedido, não é possível atender aquele pedido. Tem muitas referências assim que a gente vai confirmando, porque o filho fez um comportamento inadequado e ele recebe um presente. Então, pode acontecer desse filho pensar que aquele comportamento está certo, porque ele comportou-se erradamente e foi beneficiado. Então, as referências são sempre naquela condição bem importante do equilíbrio. A gente vai observando assim, o adestrador. Ele sempre gratifica o animal que comporta conforme precisa. Então, aquele animal entra dentro dele que o comportamento precisa de ser daquela maneira, porque todas as vezes que ele tem um comportamento conforme pede a ele, ele é gratificado. Então, essas coisas assim, bem simples, nós temos que trazer para nós, para ir vendo como nós nos encontramos. Porque não tem uma maneira da pessoa ser beneficiada no último instante. Então, nós estamos acostumados assim, através dos milênios, que tudo é possível. Então nós atuamos como se o Criador aceitasse qualquer coisa do nosso comportamento e agora ele ainda nos beneficia, possibilitando assim a nossa ida para o paraíso. A gente vai observando que muitos pais têm um posicionamento de fiel com os filhos. Então, na justiça, trabalham com os filhos naquele posicionamento. Esse posicionamento a gente vê muito bem dentro de uma empresa. Tem o fiel dentro da empresa. Aquele funcionário, ele pode ter uma pretensão de, a partir de hoje, ter um comportamento bom, de corresponder com aquilo que ele tem as funções. Mas como ele já teve muitos outros comportamentos, dentro daquele empregador já está definido o marco. Ele não vai continuar mais na empresa, mas aquele empregador já definiu. No caso de comportamento de filhos, são poucos pais que têm o fiel, têm o verdadeiro amor, que possibilita aquele filho ter o amadurecimento. Para isso, aquele pai já vem trabalhando antes, possibilitando assim que aquele filho não tenha muita folga, que tenha hierarquia. E a gente sabe assim que teria que ter a hierarquia, porque se o pai veio primeiro, ele se encontra na frente na caminhada da vida e ele teria que encontrar-se mais amadurecido. Então existe aqueles graus que nós sabemos assim, do tutor e o tutorado. Agora, se o tutorado passa a orientar, aquele tutor encontra-se numa condição muito descuidada. E a gente vai observando assim, o comandante. A fala do comandante tem que ser uma fala definida. Se aquele comandante fraquejou, ele é tirado do posto, ele é aposentado. Mas se ele mantém-se com a sua determinação, no grau em que ele se encontra, ele continua no posto. Então nós temos que trabalharmos assim, de ver o que nós queremos para nós. E nós temos que lembrarmos assim, caminhar com a luz é essa coisa muito boa, que a pessoa vai alinhando. E a gente observando assim, a gente vai confirmando que
todo ato que a pessoa faz, ela vai alinhando. Aquele pedreiro, ele vai alinhando todo o instante o trabalho que ele está realizando. Aquela ave que está voando, mesmo ela se encontra planando, ela alinha-se. Então, os animais vão trabalhando assim. A gente observa que toda hora a orelha deles mexem, toda hora eles levantam a cabeça. Eles não se encontram descuidados. O espírito humano, ele se encontra nesta condição assim de lerdo, de descuidado. Isso é da responsabilidade individual. E é muito bom assim, cada um ir lembrando que nós temos que fazer referência daqueles que se encontram na nossa frente, na nossa caminhada. Nosso pai, o conhecido do nosso pai, como eles se encontram, o procedimento que eles tiveram durante a sua vida. E nós temos que lembrarmos assim, para termos um comportamento melhor, para sermos diferentes, melhores, é o auxílio do conhecimento dos ensinos através do livro Na Luz da Verdade. Não tem outra maneira, porque nós temos que mudar a norma do tempo e do espaço no nosso dia a dia. Uma ou outra vez nós lembramos assim que precisamos de voltar para dentro da moradia para pegar um objeto que esquecemos. E depois nós lembramos que existe outra finalidade também de termos voltado. Então, nós temos que lembrarmos que nós precisamos de ter esta capacidade de uma forma consciente dentro de nós, de ir vendo o que é bom para a nossa existência e de lembrarmos assim que aquele empregador só valoriza aquele funcionário que se encontra qualificado e que tem a capacidade de corresponder com as responsabilidades que foram dadas a ele. Ele é valorizado. E é bem simples assim, porque aquele filho que é cuidadoso, todas as vezes que ele aproxima do pai, o pai sente grato. Mas aquele filho que sempre quando aproxima está fazendo um pedido, quando ele aproxima do pai, o pai já sabe. Então o pai já antecipa o que você está precisando. Então é bem sério assim. Com o Criador, nós temos que nos tornarmos assim, bem rigorosos conosco, de lembrarmos que não é no último instante da vida que a pessoa vai ter a capacidade de ter a assimilação. E não está relacionado à cultura da pessoa. A pessoa pode ser muito culturada, pode ser professores, pode ser pessoas que nós consideramos na sociedade como muito culturada. E pode ser aquele também que tem muito poucos anos de banco de escola. O valor que o Criador nos possibilita sempre é o mesmo. Então o Criador dá para todos aquilo que ele necessita, o tanto certo. A gente vai observando assim, que nós sempre ouvimos referências de outras pessoas que ela tem muito juízo. Sempre é assim. Eu tenho muito juízo. Quer dizer que a pessoa se encontra com uma ponderação. Então quer dizer assim que a ponderação sempre vem a mais para cada um de nós. Então não tem referência assim de uma pessoa falar que tem pouco juízo. Então as referências sempre são que a pessoa tenha mais. Então o Criador sempre nos possibilita aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia a mais. Se nós não usarmos, se nós descuidamos, atrofiou-se por não usar, nós sabemos que atrofia. Porque a pessoa anteriormente, ela tinha muitas habilidades manuais, de muitos conhecimentos, e ela parou de usar aquilo. Então nós ouvimos assim que ela falava que agora ela não tem mais aquela capacidade. Quer dizer que aquilo que ela tinha atrofiou. Então nós sabemos assim que nós também, com as qualidades internas, atrofiam. A gente vai observando no caso da audição. A pessoa já apresenta limitação. Então teria que estar fazendo um trabalho de ir percebendo-se. Então dando mais atenção à parte auditiva e de vendo o que essa parte necessita
para ficar sempre com um funcionamento pleno toda a época da nossa vida. Então o trabalho sempre é para nós mesmos, não é para as outras pessoas, porque nós é que precisamos de ter as qualidades para nós mesmos, para nós ir diferenciando aquilo que nós vamos precisar. E é bem importante assim a gente saber do que a gente precisa, porque numa fase seguinte a gente sabe que se a pessoa não tem, se ela deixou atrofiar, vai fazer falta, que é o caso do centro motor, que é o caso de não ter desenvolvido uma sabedoria para perceber-se. Então a pessoa dentro dela entra numa condição de pane, então perde o domínio das funções, o domínio da boca, o domínio do xixi, e assim a pessoa é que vai ficando prejudicada. Pós-solenidade, 8 de setembro de 1937. Então nós sabemos assim que a pureza, ela nos auxilia. Para a pessoa receber da pureza, nós temos que nos encontrarmos ligados. Fica bem fácil assim no relacionamento entre as pessoas, na moradia, no ambiente de trabalho. A pessoa fala assim, que ela encontra com um conhecido e ela fala para o conhecido assim: eu estava pensando em você. E o conhecido sorri e fala assim: eu também estava pensando em você. Então quer dizer assim, que aquilo que nós pensamos acontece. Então nós temos que trabalharmos de percebendo os nossos pensamentos, de observar a pureza dos nossos pensamentos, para que nós venhamos a receber somente coisas boas. E aquele que trabalha assim, ele é que fica qualificado. No futuro, ele é que vai lembrar da sua vida e ele vai ter que conviver com a sua lembrança. Os auxílios sempre existiram. Para a pessoa continuar recebendo os auxílios, ela tem que encontrar-se numa condição de pureza em toda a época da vida da pessoa. Porque a gente observando assim, filhos de conhecidos, aquele filho que apresenta um jeito bom no trato, na maneira boa de relacionar, aqueles conhecidos, quando têm uma oportunidade de ir para um lugar que vai ser bom para aquele jovem em formação, eles o convidam. Mas aqueles que não apresentam um jeito bom no trato, de nobreza, de polidez, ele também não é convidado. Do jeito que acontece na matéria grosseira, acontece também na parte da matéria fina. Quando a pessoa larga o corpo de matéria grosseira, ela fica com o corpo de matéria fina. Nessa fase, o que a pessoa vai colher foi o que ela plantou. Do jeito que aquela criancinha, quando chegou aqui nessa terra e ela teve as coisas que ela precisava, se aquele que trabalha de acordo com a luz, ele terá os auxílios do lado de lá. Nós sempre tivemos qualquer tipo de comportamento e depois nós achamos assim que o amor do Criador vai nos auxiliar, que nós não precisamos de ter essa preocupação. Nós temos que lembrarmos assim, numa empresa, não tem outra maneira, é como a pessoa está atuando naquela empresa, é como ela vai ter a continuidade daquele trabalho. Na moradia, os pais sempre encontram-se naquela condição de achar que ainda pode ajudar os filhos e que vão cedendo, vão permitindo. Então o nosso amor, principalmente para os filhos, é sempre nesta condição de um amor falho. O amor do adestrador é o que aproxima. Então no nosso relacionamento tem que ser assim, de um equilíbrio. E esse equilíbrio não é mais ou menos, é um fiel. Aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher. Não tem nenhuma referência e nenhuma dúvida. A pessoa fez um plantio e ela vai colher, transformando este plantio em atos. Então, o ato que a pessoa fez, o jeito que ela é, o sorriso que ela tem. E tem uma referência muito importante de uma pessoa que estava mudando de uma localidade para outra e essa pessoa se encontrava muito pesarosa de ter que mudar daquela localidade. O lugar que ela morava era um lugar muito bom, os vizinhos eram maravilhosos. Ela comenta com uma outra pessoa e esse que ouviu o comentário fala que para onde ela vai,
as pessoas são iguais e às vezes até melhor do que essas que ela se encontra aqui, nas proximidades dela. Quer dizer que nós fazemos o nosso meio, o jeito que nós somos. Esse cuidado a pessoa tem que lembrar que tem que ser a vida toda. Então o zelo, a coisa boa que a pessoa tem que desenvolver dela é toda a época da sua existência. Não é para um período e não é para somente na velhice a pessoa agora achar que vai ser suficiente encontrar-se na velhice e que agora vai ser mais fácil para ela querer ter essa compreensão. Os ensinos, eles se encontram de uma forma gradual. E é bom a pessoa lembrar assim, que quando estuda o livro Na Luz da Verdade, à medida em que vai tendo um aprofundamento nas repetições das vezes que estuda, a pessoa vai compreendendo uma palavra, vai compreendendo uma frase, depois ela vai ampliando esse saber. Então, o saber é a vida toda, é de uma maneira gradativa dentro da pessoa. E a gente vai observando que a nossa vida de matéria grosseira é o mesmo procedimento, é gradativo. Então, aquela criança que iniciou no seu período escolar, ela não vai para o último ano daquele ensino escolar, ela vai para o primeiro, ela vai graduando e através dos anos. Também somos assim, a graduação nossa é gradativa e é através dos anos. Se a pessoa não fizer um trabalho dessa maneira com ela, a energia que vivifica, a energia do grau, que nos possibilita a renovação todo ano, nós continuamos a receber dessa energia. Como não houve um equilíbrio dentro de nós, como não fizemos um trabalho de ir percebendo como nós somos, então acontece que essa energia continua fluindo e ela agora vai para lugar diferente. Então, a própria vida agora atuando de uma maneira, possibilitando assim que a pessoa não tenha saúde, porque a pessoa não organizou dentro dela. Então, quando se fala de uma doença, é justamente essa questão, é o distanciamento da luz em que a pessoa se encontra, de não fazer um trabalho, de ver que ela precisa de ter uma importância servindo a luz. Então a nossa finalidade não é somente para a matéria grosseira, tem que ter uma importância servindo a luz. Tem que entrar naquela condição que nós sabemos assim, que todos os mensageiros que vieram, tiveram durante a sua vida períodos de reflexão. Então a reflexão, como precisa de ser feita, a pessoa tem que levantar mais cedo um pouco todos os dias. Isso é físico e verdadeiro, para que ela tenha a capacidade de começar a ver como ela se encontra e como ela precisa então de ir modificando. Então o levantar mais cedo é que nos possibilita essa condição que épocas anteriores todos os mensageiros tiveram um tempo para refletir e hoje precisa de ser diariamente. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição da pessoa ir fazendo essa reflexão. E nós temos que lembrarmos dessa pureza que nos possibilita assim de limpar em nossa volta, se encontrar numa condição de poder melhorar. Então, nós sabemos assim que cada um de nós tem uma irradiação e muitos têm um tipo de irradiação que os animais percebem e aproximam. Outros têm um tipo de irradiação que os animais repelem. Então, precisamos de ter um tipo de irradiação que, do jeito que os animais aproximam, os seres humanos também aproximam de nós. Estuda o livro Na Luz da Verdade.